Fala galerinha, Paulada tá de volta, moçadinha, tô passando aqui para dizer para você que nós vamos começar a falar sobre a revisão e, claro, algumas dicas importantes relacionadas aos vestíbulos que vocês vão prestar. Moçadinha, a nossa missão de hoje é falar um pouquinho a respeito da maravilhosa FAMEMA. Moçada, a FAMEMinha, isso aí. Agora, dia 6 de dezembro, daqui a pouquinho, nós teremos uma prova importante da FAMEMA para a galera aí que vai prestar medicina e, consequentemente, enfermagem. Portanto, dois cursos fantásticos que serão, obviamente, avaliados, relacionados à famosíssima e tão importante FAMEMA. Moçadinha, a prova é dia 6 de dezembro, começa às 14 horas e ela vai até às 19 horas e isso é extremamente importante para vocês. Show de bola? Então vamos começar a nossa brincadeira? Galera, a Paulada vai dar uma chegadinha aqui pro lado para mostrar a nossa tela, obviamente. Moçadinha, coisa linda! Nós estamos sofisticando a cada dia. Olha lá! Moçadinha, o que de importante nós vamos discutir aqui hoje com vocês? Primeiro fator importante, nós vamos entender a prova da FAMEMA, entender quais são os componentes, como ela é dividida, show de bola. Um segundo ponto importante que nós vamos citar para você é te dar algumas dicas importantes relacionadas a como resolver, como elaborar uma resposta dissertativa mais satisfatória, uma vez que Pauladinha que vos fala tive a oportunidade de trabalhar como corretor de vários vestibulares por aí. Show de bola? Então, tem um conhecimento interessante dentro desta área. E, por fim, Paulada, obviamente, vai dar um de pai de Ná. Moçada, não sei se vocês lembram disso, mas eu vou tentar dar algumas dicas possíveis que estejam presentes, por exemplo, na sua prova no dia 6. Show de bola? Vamos começar a nossa história? Galera, eu vou trazer você aqui um pouquinho para frente novamente. Vamos nós? Moçadinha, é o seguinte, o primeiro fator vamos entender qual é a estrutura da prova da FAMEMA. A FAMEMA, ela vai ter 3 blocos de provas. O primeiro bloco, moçada, corresponde a 8 questões discursivas, 4 de biologia e 4 de química. É aí que nós vamos entrar com as nossas diquinhas. O segundo bloco da prova da FAMEMA corresponde a um bloco de 40 questões de múltipla escolha, em que nós encontraremos 10 questões de português, 10 questões de matemática, 5 questões de física, 5 de história, 5 de geografia e 5 de inglês, totalizando, portanto, 40 questõezinhas de múltipla escolha. E o terceiro bloco de questionamento da prova da FAMEMA corresponde especificamente a uma redação, que tem um valor de 11 pontos. Moçadinha, entenda isso perfeitamente. Você que está prestando a FAMEMA, você já deve ter percebido que nos últimos 2 anos, desde 2016 é que a VUNESP elabora a prova da FAMEMA, antes disso era a PUC quem fazia. Portanto, a partir de agora, de 2016 a 2020, nós tivemos um padrão de como estabelecer e como ser essa prova da FAMEMA. Galerinha, um detalhe interessante que você precisa se preocupar relacionado com a prova da FAMEMA é o seguinte: nós temos uma prova com questões discursivas, uma prova com questões testes e uma redação. Galera, deixa eu te dar um dado estatístico. Um dos classificados dos últimos vestibulares, esse indivíduo atingiu a sua colocação próxima de 10º lugar na aprovação para a FAMEMA Medicina. Esse cara teve a oportunidade de acertar 37 questões da prova objetiva, ele tirou 6,5 dos 8 pontos possíveis da prova discursiva, só que ele arrebentou na prova de redação. Ele tirou 11, passou em 10º lugar. Portanto, você percebeu a história? Galera, onde que a galera, obviamente, tem bastante dificuldade, que é o grande quesito classificatório da FAMEMA? É a redação. Não que ela valha mais pontos, mas é onde a galera tem maior dificuldade de se expressar, de escrever. Você, aluno, que praticou redação o ano inteiro, sabe muito mais do que eu nesta condição. Show de bola? Entendeu então, bicho? Vá para a prova da FAMEMA sabendo que você precisa tirar nas objetivas, pelo menos acima de 37, de 37 para cima. Tente uma nota boa na prova discursiva, de 6,5 para cima, desde que a sua redação seja ótima, 10,5, 11. Galera, isso é um indício muito grande que você pode ser aprovado. Show de bola? Agora, bicho, nós vamos para o segundo momento da nossa dica de hoje. Galerinha, preste atenção no Paulada. Dicas importantes para você responder uma questão discursiva, que é onde o Paulada está entrando. Primeiro fator, moçada, você precisa
ter uma letra legível. Este é o primeiro aspecto importante. O corretor, num espaço amostral de milhares de provas, ele não vai ficar perdendo tempo em decifrar a sua letra. Portanto, este é o primeiro quesito. Segundo quesito, galera, tente imediatamente, quando você lê a questão, o questionamento, saber quais são os questionamentos que realmente estão sendo perguntados. Para quê? Para que você responda de maneira muito objetiva exatamente aquilo que foi perguntado. Não precisa ficar com medo. Se o cara pedir para você citar, cite. Se ele pedir para você explicar, explique. Não precisa botar um caminhão de resposta. Responda de maneira objetiva. Mesmo que tenha que explicar, explique de forma concisa, direta. Isso é extremamente importante para vocês. Outra dica fundamental que você precisa para a resolução das questões dissertativas, para a elaboração da resposta. Galera, tome isso como lei, o que eu vou te dizer. Acabou de fazer a sua resposta? Pega a sua canetinha e grifa as partes mais importantes que você achou da sua resposta. Legal? Pronto. Aí nós já temos um indício muito grande de que a sua resposta, desde que o seu conteúdo esteja muito bem alicerçado, esse é um grande indício de que a sua resposta está no caminho e numa possibilidade muito positiva. Show de bola? Pronto. Portanto, agora, moçada, nós definimos os dois primeiros momentos fundamentais. Agora nós entraremos naquela tão esperada dicas possíveis da prova. Moçada, coisa linda. Galerinha, vamos nessa? Então é o seguinte, ó. Nós vamos começar aqui. Adivinha, bicho, estatisticamente, a nossa magnífica Famema, ela sempre cobra divisão celular. E hoje, Paulada aproveitou a oportunidade para te dar uma boa relembrada nessa história. Galera, nós temos dois processos de divisão, mitose e meiose. Vamos caracterizar alguns fatores importantes? Olha lá, primeiro aspecto. Qual a importância da mitose? Porra, moçada, existe um cagalhão de fatores que nós poderíamos exaltar. Dentre eles, multiplicação de células, ou seja, regeneração, reposição celular no seu corpo. A sua camada de Malpighi da pele, que é a última camada da sua epiderme, ela sofre constantemente multiplicações mitóticas para repor as células da sua pele. Reposição, um corte, a cicatrização é um processo de divisão mitótica. E claro, né, moçada? A manifestação de tumores refere-se a um processo mitótico. Se ligou? Agora, nós temos ali a magnífica meiose. Eita, que beleza, moçada! A meiose está intimamente associada com produção de gametas, portanto, ela age em células germinativas para a produção de gametas e também esporos em plantinhas. Show de bola? Ótimo. Galerinha, outro detalhe importante. Na mitose nós temos uma única divisão. Galera, eu não estou considerando a intérfase. A intérfase é uma, independentemente se é mitose ou meiose. Estamos falando do processo de divisão. Então, uma divisão celular, enquanto na meiose nós teremos duas divisões celulares. Show de bola? Olha lá. Galera, qual é a ideia da mitose? Ela produz duas novas células a partir daquela original, enquanto que a meiose produz 4 novas células a partir daquela original. Vamos lá? Olha lá. Galerinha, olha que delícia essa parte aqui. A mitose, ela refere-se a um fator em que as duas novas células que serão produzidas, elas vão apresentar a mesma ploidia, a mesma quantidade de material genético do que a célula original, como está sendo mostrada aqui para você. E no caso da meiose, moçada, a meiose não. Ela produz células com metade do conteúdo, conteúdo não, Paulada, da quantidade de material genético vinculado ou comparado com a célula original. Se ligou? Vamos lá? Galerinha, que mais? Por esses motivos, a mitose é chamada de equitativa. Você duplica o material genético, depois divide e volta para a mesma condição original. A tal da meiose é chamada de reducional. Eita, que beleza! Ela reduz a quantidade de material genético ao longo do seu processo de divisão. Legal? E aí sim, moçada, para que nós possamos finalizar, olha aqui comigo. A célula pode gerar muitas outras. E o ciclo da mitose, ele pode se repetir. Agora, no caso da meiose, moçada, as células produzidas já não conseguem mais realizar a meiose. Show de bola? Se ligou? Então agora vamos fazer um apanhado geral dos processos de divisão para você lembrar com pauladinha, bicho. Olha lá, moçada. Filé, hein? Dica quente. Vamos lá comigo. Vamos começar pela meiose. Galerinha, a meiose, como você está observando aqui, é um fator reducional. Show de bola? Galera, vamos partir de uma célula
2N igual a 4. 2 materiais genéticos vermelhinhos e 2 azuisinhos. Nós vamos, obviamente, promover a duplicação deste material genético. Duplicou, estão pareados. Por favor, esta célula continua sendo 2N igual a 4. Você conta o número de células pelo número de centrômeros. 4 centrômeros, porém eles estão duplicados. Existem 8 moléculas de DNA e 4 cromossomos. Show de bola? Legal. Galera, o que é importante que você entenda? Na meiose, estes cromossomos que estão pareados, eles vão ficar alinhados no centro da célula. Ah, então os homólogos pareados no centro da célula? Fantasticamente, isso vai acontecer num breve momento. Galerinha, a partir daí, depois que eles estiverem pareados, o que nós observaremos? Olha que bonito, moçada, esse é o grande ponto-chave da meiose. Ó, você observa juntamente comigo o quê? Separação dos cromossomos homólogos. Isso é característica marcante da nossa meiose. A partir daí, você tem a primeira divisão. Entenda, as duas novas células produzidas já são haploides, porém, elas ainda estão duplicadas. E aí sim, finalizamos a história produzindo os 4 tipos de gametas, todos simplificados, N igual a 2. Lembrou? Isso é meiose, bicho. Agora vamos comigo, moçada. Vamos para a mitose rapidamente? Vamos lá, galerinha. A mitose, bicho, o que nós temos de importante para citar para você? Vamos partir de uma mesma célula, com mesma haploidia, 2N igual a 4. Olha lá, moçada. Nós observaremos agora, paulada, não está pareadinho igual a meiose. Pois é, aqui, o que nós observaremos? Todos os cromossomos estarão alinhados no centro da célula e não mais aos pares. Todos. A partir daí, nós observaremos um próximo passo. Esse é um importante momento, hein, moçada? Agora, nós não vamos separar homólogo, como aconteceu aqui. Agora a gente separa cromátides, irmãs. Galera, as cromátides estão sendo separadas e a partir daí você tem então a produção de 2 novas células com a mesma quantidade de material genético da célula original. Show de bola? Eita, que beleza, moçada! Entendeu? Ótimo! Então agora vamos concluir essa história rapidinho. Vou colocar uma outra figura para você para exaltar esse papo de pares de cromossomos separando, homólogos, cromatina ou cromátide, né? Enfim, portanto, vamos lá, moçada. Tô colocando 2 figuras aqui agora um pouco maiores para que vocês possam perceber, figura 1 e 2. Eu acho, moçada, primeiro fator que você tem que identificar é o seguinte: bateu os olhos nessas 2 células, você tem que saber quais são essas fases. Não dá para titubear. Quem é mitose, quem é meiose? Nós estamos partindo aqui de uma célula 2N igual a 6, como você pode perceber. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cromossomos e lá também. Estão duplicados, mas são 6 cromossomos. Galerinha, esta fase aqui em que todos os cromossomos estão alinhados no centro da célula, nós chamamos de metáfase da mitose. Se ligou? Bicho, acho que os caras vão comparar esse papo com vocês, hein? E esta outra figura corresponde também à metáfase 1 da meiose, em que os homólogos, consequentemente, estarão pareados. Paulado, e na meiose 2? Na meiose 2, nós temos um processo muito parecido com a mitose, né? Que seria a separação das cromátides posteriormente. Mas, galera, essa é a ideia para que você possa observar. Compare metáfase da mitose, metáfase 1 da meiose. Show de bola? Pronto, lindos e lindas, esta era a nossa primeira diquinha possível de estar presente na sua prova. Show de bola? Então vamos com pauladinha, vamos lá? Vamos prosseguir a nossa história. Galera, ainda dentro da citologia, acredito eu que nós tenhamos uma questãozinha que possa envolver transporte através de membrana. Legal, então vamos começar a nossa história. Galerinha, o primeiro fator que eu quero citar para você é a nossa famosíssima osmose, antes de definir cada um dos esquemas. Moçada, o que eu acho que pode realmente aparecer para você? O cara botar uma figura demonstrando os 3 processos de transporte de membrana e talvez pedir para que você identifique cada um deles e cite alguma característica específica. Portanto, vamos lá? Vai lá. Primeiro conceito, osmose. Passagem de um solvente, no caso a água, através de uma membrana semipermeável, isso é importante, só vai passar água, de uma solução hipotônica para uma solução hipertônica. Galera, bicho, presta atenção! O resultado desta interação
deste processo é possibilitar o equilíbrio das concentrações entre os dois meios. Essa é a tendência de qualquer transporte passivo. Show de bola? Galerinha, você está vendo comigo aqui um experimento? Tomara que caia esse experimento para que você possa visualizar. Galera, vamos entender primeiro? Estou colocando um recipiente grande, cheio de água, pode ser até água destilada, se caso você quiser. Dentro dele nós vamos colocar um osmômetro. Esse osmômetro, ele apresenta uma membrana semipermeável, que é o papel celofane, tudo bem? Poderia ser tripa de linguiça também, dá na mesma, tá? E aí, moçada, nós vamos encher este osmômetro de sacarose. Estou colocando uma concentração elevada. Então, esta regiãozinha aqui dentro é a região hipertônica e essa região aqui de fora do recipiente grande, região hipotônica. Show de bola? Galera, o que vai acontecer? Qual é a tendência disso daqui? A água do recipiente grande, ela vai entrar no osmômetro e a tendência é que essa água comece a ocupar este tubo. Paulada, se caso nós tivéssemos um tubo imenso em que a água pudesse subir descontroladamente ou infinitamente, até quanto entraria água aí? Até que as concentrações se igualassem. Show de bola? Agora, bicho, vem com paulada. No próximo esquema, o que eu tô te mostrando? Realmente a água subiu. Mas, galera, você está concordando comigo que a diferença de concentração do osmômetro em relação ao recipiente grande, a água, ainda continua diferente? Sim, só que você percebe o seguinte, a água, moçada, ela não consegue mais entrar unidirecionalmente dentro do osmômetro. Por quê? Porque esta coluna da água que aqui foi formada, ela gera uma pressão hidrostática que acaba equilibrando e não permite mais o deslocamento unidirecional. Paulada? Como é que chama isso, galera? A pressão hidrostática que equilibra a entrada de água dentro da solução de sacarose, mais concentrada, portanto, é denominada pressão osmótica. Vai ter uma chance grande do conceito de pressão osmótica para vocês. Se ligou? Entendeu? Bonito, né, moçada? Vamos para o próximo fator de transporte de membrana rapidamente? Osmosezinha, um beijo no seu coração, linda. Vai cair. Ajuda os meus queridos alunos do Se Liga na Bio, hein, bicho? Vamos lá. Olha lá. Galerinha, segundo o conceito de transporte de membrana, difusão simples. Paulada, mas difusão simples é muito fácil. Sim, eu sei que é. Por esse motivo, é que tem chance de cair. É um conceito fácil, importantíssimo. Em muitas estruturas dos seres vivos, esse mecanismo acontece. Show de bola? Olha lá, as moléculas se diluem na bicamada fosfolipídica, se difundem, e em seguida, diluem-se na solução aquosa, geralmente vinculada ao meio intracelular ou, logicamente, o meio externo. Show de bola? Ótimo. Galera, qual é a tendência de qualquer transporte passivo? Equilíbrio. Então dá um zóio comigo, ó. Difusão simples, preste atenção, é o tipo de transporte em que as partículas vão passar por entre a bicamada de fosfolipídio. Por exemplo, os gases realizam difusão com grande importância. Até estou citando isso para te mostrar daqui a pouquinho uma outra dica importante que envolve difusão. Galera, então entendeu? Transporta de um local onde tem mais partículas para um local onde tem menor quantidade. Isso é transporte passivo. Passando por entre os componentes da bicamada fosfolipídica. Show de bola? Olha lá o experimentozinho, rápido para você lembrar. Paulada, o que significa essa história? Os caras meteram uma membrana aqui, colocaram uma região de maior concentração da partícula, um corante, pode ser tinta, nanquim, se você quiser. Percebam, moçada, que a tendência é o quê? O local onde tem mais desloca para onde tem menos, até que se estabeleça o equilíbrio que nós chamamos de dinâmico, ou seja, se uma molécula de gás for para lá, uma vai ter que voltar. E isso se mantém equilibrado. Show? Difusão simples, passa por entre a bicamada de fosfolipídio. Eita, que beleza! Quanto filé! Moçadinha, vamos mais uma? Olha lá! Difusão facilitada. Essa é fácil, é a mesma coisa. Cuidado! Mesma coisa mais ou menos. Olha lá. As moléculas transportadas, isso é importante, não se dissolvem na bicamada fosfolipídica. A passagem é controlada por proteínas da membrana. Paulada, me dá exemplo? Lógico que dou. Galera, primeiro que, de novo, é transporte passivo, então vai partir de onde tem mais para onde tem menos. Só que qual é a diferença agora? Não está passando por entre a bicamada de fosfolipídio.
Está passando por poros, canais proteicos. Tem dois importantes que eu quero citar para você. Um deles chamamos de aquaporina. Peraí, aquaporina permite passagem de água. Isso, galera. Paulada, então a osmose também é uma difusão? Sem dúvida, só que pautado na água. Legal. E o outro detalhe são poros iônicos, que permitem a passagem de íons com maior facilidade. Ao invés de passar pela membrana, que demora, passar pela camada de fosfolipídio, que demora, não, passa pelo poro, é muito mais viável, mais rápido, facilitado. Show? E um segundo exemplo, tá essa daí, ó. Chamamos de proteína transportadora. O que ela faz, Paulada? Galera, esta proteína transportadora, ela vai estar vinculada a transportar componentes de maior massa molecular, de um tamanho mais avantajado. Como, por exemplo, carboidratos, que é o caso da glicose, aminoácidos, nucleosídeo. Você tá ligado o que é um nucleosídeo? Nucleosídeo é um nucleotídeo sem o fosfato. Ah, ele é quebrado por questão energética? Sim, outros 500. Portanto, olha lá, você tem uma proteína transportadora que muda a sua estrutura para facilitar a passagem, mas não há gasto de energia. Se ligou? Moçada, essa foi a nossa segunda diquinha. Bicho, chance grande de acontecer. Se ligou? Finalizamos a parte de citologia. Falei para você sobre os processos de divisão, falamos sobre os processos de transporte de membrana e ó, não deixa de dar uma pinceladinha nos aspectos funcionais das organelas. Pode ser que algo associado a isso, dentro do que eu discuti, possa aparecer. Galerinha, agora é o seguinte, nós vamos entrar numa próxima dica que está vinculado à fisiologia humana. Moçada, nós vamos comentar um pouquinho sobre o sistema respiratório e o sistema circulatório. Vem comigo? Moçadinha, vocês estão observando aqui uma estrutura alveolar, um cacho alveolar. Portanto, é a região do nosso sistema respiratório que ocorrem as trocas gasosas, hematose. Lembra do sistema respiratório? Nariz, faringe, laringe, traqueia, brônquios, bronquíolos, alvéolos. Moçada, show de bola? Ótimo. Galerinha, é o seguinte, você tá vendo este vaso sanguíneo com representação azul? Refere-se a um sangue venoso. Este sangue está chegando até a região alveolar. Depois ocorrem as trocas gasosas, que nós vamos falar um pouquinho daqui a pouquinho, e aí esse sangue ele sai do cacho alveolar de maneira arterial. Show de bola? Então vamos entender como que isso funciona? Moçadinha, olha lá. Este sangue ele está vindo do ventrículo direito, lá do seu coração, e através de uma artéria chamada artéria pulmonar, esse sangue venoso, ele está chegando até a região alveolar. Show de bola? Galera, a pressão parcial de CO2 que está chegando por este vaso venoso na região do alvéolo é muito maior do que a pressão parcial do CO2 dentro do cacho alveolar. Por esse motivo, o CO2 é jogado para dentro, consequentemente lá do seu alvéolo, e aí você vai expelir ele na forma de um mecanismo de expiração, enquanto que no mecanismo de inspiração, o oxigênio que estava aqui dentro do cacho alveolar, numa concentração, numa pressão parcial de O2 elevada, faz o quê, moçada? Desloca o CO2 para o vaso sanguíneo, para o capilar, e a partir daí o sangue deixa de ser venoso e a partir de agora ele é arterial. E aí, moçada, via veias pulmonares, ele chega até o átrio esquerdo. Show de bola? Bicho, eu quero aproveitar a oportunidade do seguinte. Lá no Se Liga na Bio tem um vídeo show de bola sobre circulação humana. Não pode perder. Corre lá e assiste esse vídeo de circulação humana, que ele vai ser muito importante caso você seja questionado deste fator lá na sua prova. Então não esquece, lá no Se Liga na Bio, Sistema Circulatório Humano. Corre lá e dá uma olhadinha. Show de bola? Vamos prosseguir agora, moçada? Sabe o que o Paulada acha que vai acontecer? Eles vão associar todo este processo de troca gasosa que ocorre nos alvéolos, na região de capilar sanguíneo, eles vão associar isso com os vasos sanguíneos numa representação gráfica. Gráfica. Puta, fudeu. Olha, peraí, moçada, que deu uma passadela aqui, ó. Agora sim. Paulada falou besteira, né? Olha lá, moçada, olha aqui, ó. Este gráfico que está sendo aqui mostrado para vocês, tudo bem? Ele representa o seguinte, moçada. Nós estamos observando um gráfico que vai avaliar pressão sanguínea, velocidade de deslocamento do sangue e área total do vaso sanguíneo. Percebam vocês que este eixo aqui de baixo, moçada, ele está mostrando as grandes artérias, pequenas artérias, arteríolas. Arteríola é uma artéria de pequeno porte, tá?
capilares, vênulas e veias. Galera, de todos os vasos sanguíneos, qual deles tem a maior área de superfície para a realização de trocas entre o sangue e o tecido e o sangue? Observe o gráfico, moçada. Ó, a maior área para troca gasosa, neste caso, são os capilares. Portanto, os capilares apresentam a maior superfície associada aos vasos sanguíneos. Show de bola? Vamos avaliar agora a pressão sanguínea? Olha lá. Artérias grandes, pequenas e arteríolas, a pressão arterial ela é grande. O vaso sanguíneo é musculoso, cheio de musculatura lisa. Importante, tem pressão elevada. Posteriormente, chegamos no capilar, a pressão ela diminui e se mantém baixinha em vênulas e veias. Show de bola? Agora, moçada, quanto à velocidade de deslocamento deste sangue? Paulada babou. Peraí, vamos lá, ó. A ideia é o seguinte, moçadinha, as artérias, como vocês podem perceber, tanto as grandes, pequenas e arteríolas, elas apresentam uma velocidade de deslocamento do sangue bastante interessante. Contração das artérias, o bombar do coração, velocidade rápida, grande, né? Galera, você começa a perceber que no capilar sanguíneo essa velocidade ela torna-se bem pequena e isso é importante para que hajam trocas dos tecidos com esses capilares e depois esse sangue nas veias e vênulas volta a ter um aumento da velocidade chegando próximo do que tinha na artéria. Ah, bicho, vou até entrar aqui. O que explica essa história, galera? Existem dois fatores fundamentais que você precisa saber. Primeiro, o que permite com que este sangue na veia tenha uma velocidade mais satisfatória? A contração dos músculos estriados esqueléticos, por exemplo, das suas pernas, que espremem as veias e jogam este sangue de volta. Fantástico. E além disso, as veias apresentam válvulas que impedem o refluxo sanguíneo e isso permite com que esta velocidade possa voltar a ter uma condição satisfatória. Posso te dar um último fator? Você já respirou assim, ó? Quando você promove o movimento de inspiração, este movimento diafragmático, ele gera um poder de sucção deste sangue, auxiliando a volta do sangue via as veias para o seu coração. Bicho, isso é um baita filé, moçada. Não pipoca, não titubeie quanto a isso. Show de bola? Legal? Guardou essa funçãozinha show? Ó, esse gráfico é um baita de um filé. Se cair, paulada vai dançar com você, bicho. Vamos nessa? Vamos pra próxima? Olha lá. Galerinha, eita, que beleza! Pâncreas. Paulada. Quem é o pâncreas? Oh, moçada, o pâncreas é uma glândula importantíssima, denominada como anfícrina mista, em que ela tem os dois aspectos funcionais, tanto endócrino quanto exócrino. No nosso caso, nós vamos trabalhar a porção endócrina deste tal fantástico órgão chamado pâncreas. Galera, dentro do seu pâncreas existe uma estrutura ou algumas estruturas, aglomerados celulares, que nós chamamos de ilhotas pancreáticas ou antigamente ilhotas de Langerhans. Hoje, ilhas pancreáticas também podem ser denominadas. Galera, esta porção mais interna dessa estrutura que você está observando corresponde às ilhas ou ilhotas pancreáticas. Estas estruturas que estão ao redor são as células acinosas que vão produzir o suco pancreático, que aí vai ter função exócrina. Não é o que nós estamos em ênfase aqui. A minha ênfase é o seguinte, galera. Eu gostaria de ressaltar os aspectos funcionais destas células que estão presentes nas ilhotas pancreáticas. Vamos lá? Primeira delas, célula alfa. Moçada, a célula alfa produz um hormônio importantíssimo para a sua vida, chamado glucagon. Isso, vamos lá. Galera, as células beta das suas ilhotas pancreáticas, elas produzem a insulina. Ah, bendita insulina. Já vou falar para você de diabetes. Segura aí. Galera, chegamos nas células delta. Paulada, eu nem sabia que existia célula delta. Pois é, moçada, segura aí. Paulada vai dar uma enxugada aqui na testa que tá calor, bicho, ó. Moçada, vamos lá. Olha que belezinha. Pronto, agora sim. As células delta, elas estão associadas com a produção de um hormônio chamado somatostatina. Paulada, qual a importância da somatostatina? Ah, moçada, ela será importantíssima como inibidor do hormônio chamado GH, que é o somatotrofina, que promove o crescimento do corpo, então ele inibe. E além disso, é um inibidor das secreções gástricas. Então todo o suco gástrico, que é produzido, ele pode ser inibido pela somatostatina. E claro, inibidor da secreção de insulina e glucagon. Se ligou?
somatostatina é filé, hein, bicho? Boa! Galerinha, e tem uma última célula importante chamada de célula F, que geralmente ela não é comentada, mas que ela tem uma importância fundamental, bicho, que é o seguinte, como ela é chamada? Célula F produz um hormônio chamado hormônio peptídeo pancreático. Eita, que beleza, Paulada! Paulada, mas pera lá, qual que é a função desse peptídeo pancreático? Moçadinha, olha lá, Paulada, ó. Ele promove a quebra de glicogênio. Manja o glicogênio, aquele carboidrato polissacarídeo com função de reserva energética. Portanto, lá no fígado, esse glicogênio será quebrado em glicose. Portanto, moçadinha, disponibiliza a glicose para que você possa quebrá-la, produzir energia e, consequentemente, sobreviver. Além disso, o peptídeo pancreático, ele estimula a lipogênese, origem de moléculas lipídicas. Show de bola? Galera, é o seguinte, bicho. Apesar de ter citado todas estas células importantes, alfa, beta, delta e a célula F, Paulada vai enfatizar com vocês estes dois conjuntos, ou melhor, este conjunto de dois hormônios importantes, que é o glucagon e a insulina. Vamos comigo? Vamos entender como eles funcionam? Olha lá, moçada. Portanto, gostaria que você entendesse o seguinte. O nível normal de glicose no sangue de um indivíduo adulto, na média, de 90 a 100 miligramas por 100 ml de sangue. Show de bola? Galera, vamos supor o seguinte, primeira condição. Suponhamos, moçada, que ocorra um aumento significativo de glicose no sangue. Imediatamente, nós observaremos as células beta lá do seu pâncreas, das ilhotas pancreáticas, vão produzir o hormônio insulina. A insulina, ela vai permitir com que a glicose seja facilmente reabsorvida, ou melhor, moçada, absorvida pelo fígado e, consequentemente, pelas células musculares, entre outras. Show? Então, ó, a insulina permite que a glicose seja absorvida do sangue para o tecido. Ótimo. A partir daí, nós observaremos uma queda no nível de glicose do sangue e, a partir de então, voltamos à condição normal. Show de bola? Portanto, célula beta-insulina, você acabou de entender como é que funciona essa história. Galerinha, para finalizar esse papo aqui, vamos falar agora do glucagon? Olha lá, suponhamos agora que a concentração de glicose no sangue ela tenha diminuído. Boa! Moçada, o que nós observaremos? As células as células alfa do pâncreas vão produzir o magnífico glucagon. Isso, galerinha, o glucagon. A partir de então, você tem quebra de glicogênio lá no fígado, portanto o glucagon também faz isso, né? Possibilitando, logicamente, a liberação de glicose para o sangue. Conclusão da nossa história, você aumenta a taxa de glicose no sangue, consequentemente, diminui o estímulo da produção do glucagon. Conclusão da nossa história, você volta à condição normal. Galerinha, então tá aí. Os dois fatores aqui representados para vocês da ação da insulina e, consequentemente, do tal glucagon. Show? Para associar essa história, moçada, nós temos uma doença muito importante, conhecida como diabetes mellitus, né? O que significa diabetes? Qualquer doença que altere a qualidade, o conteúdo e o volume urinário. Neste caso, você está permitindo com que saia maior quantidade de glicose na urina, por isso diabetes. Show de bola? Galerinha, vamos entender? Existe um primeiro tipo de diabetes, que chamamos de diabetes tipo 1, em que nós observaremos o seguinte. Olha lá, o cara é chamado de insulinodependente. Perfeito? Características importantes, galera, geralmente vinculado a uma resposta autoimune, os leucócitos desse indivíduo, eles destroem as células beta. Esta é uma possibilidade. Conclusão da história, nós observaremos uma baixa produção de insulina, por isso insulinodependente, e claro, uma elevação da glicemia no sangue. Por quê? Se não tem insulina, não está absorvendo glicose. Esse é o diabético tipo 1. Fechou? Ótimo. Galera, e o diabético tipo 2? Como é que funciona essa história? Olha lá com paulada. Tá vendo aqui? Primeiro fator, moçada, importante para você ressaltar. Insulino resistente. Que papo é esse, paulada? Moçadinha, o cara que tem diabetes tipo 2, ele tem um nível de insulina tranquilo, show de bola, dentro das condições normais. O problema, sabe onde tá? Tá aqui, ó. Os receptores para insulina, eles são degradados. Ai, paulada, e a partir daí, as células não apresentam esses receptores. Por esse motivo, é que a insulina não é identificada. Basta eu dar insulina para esse cara? Não adianta, ele não reconhece. Por este motivo, nós conseguimos observar, então, que ele mantém
uma glicemia elevada. Essa chamada de diabetes tardia precoce. Fechou? Legal, moçada, show de bola. Portanto, estas eram algumas das condições importantes que o Paulada precisava citar relacionado a vocês. Galerinha, para que nós possamos agora finalizar essa história de uma vez por todas, existe um último aspecto, saindo agora um pouquinho da fisiologia humana, eu gostaria de entrar na maravilhosa e tão deliciosa botânica. Eita, que beleza! Galera, vamos começar falando de um grupo importantíssimo que são as angiospermas e, claro, gostaria de começar pela estrutura floral. Vamos lá? Galera, identificando a estrutura da flor, rapidinho, hein, bicho? Olha lá. O cabinho da flor chamamos de pedúnculo floral, esta base, esta bandeja de alicerce de todas as estruturas chamamos de receptáculo floral. Galerinha, sépalas, conjunto de sépalas denominamos como cálice, show de bola. Pétalas, conjunto de pétalas chamamos de corola e aí chegamos nos órgãos reprodutores. Vamos começar pelo masculino, que é mais simples. O masculino ele tem uma haste, chamada filete, e uma estrutura ovalada na ponta, chamada de antera. Galera, antera mais filete chamamos de estame. O conjunto de estames denominamos como androceu. Show de bola? Vamos para a porção feminina? Essa é um pouquinho mais complexa. Olha lá, você tem a aberturinha da garrafa, estigma, o pescocinho, que é o estilete, e esta estrutura ovalada que chamamos ovário. E dentro do ovário existe o óvulo. Não esqueça, o óvulo fecundado vai dar origem à semente. O ovário desenvolvido, por ação de hormônios como a auxina, a própria giberelina, promove a formação do fruto. Lembrou? Paulada, qual é o nome do órgão reprodutor feminino? Ele pode ser chamado de carpelo ou pistilo, ou então, se ele tiver um grande número de pistilos numa única flor, chamamos de gineceu, o conjunto de pistilos. Lembrou? Bicho, isso é um baita de um filé, moçada. Pensa num filé ajeitado. Show? Ótimo. Para que nós prossigamos com a nossa brincadeira, e agora o Paulada vai dar na veia dentro do processo que eu acredito que possa cair, é o seguinte, moçada. Quem são os gametófitos relacionados às angiospermas? O primeiro deles é o magnífico grão de pólen. Paulada, o grão de pólen é produzido na antera. Isso, show de bola. Paulada, qual é a composição do grão de pólen? Ele é formado por uma célula, internamente a composição, né? Por uma célula que nós chamamos de célula geradora ou germinativa, que vai dar origem aos dois núcleos gaméticos ou espermáticos, que são os gametas masculinos. Vai dar origem a dois, tá? E além disso, nós temos uma outra célula chamada de célula ou núcleo vegetativo ou célula do tubo. Paulada, qual a importância dela? Ela vai permitir o crescimento do tubo polínico. Show de bola? Então, o grão de pólen é o gametófito masculino jovem, imaturo. Quando que ele vai se tornar maduro? Quando o tubo polínico começar a crescer. Show de bola? Ótimo. Galera, então já sabemos quem é o gametófito masculino ainda imaturo, o grão de pólen. Legal? Agora, quem é o gametófito feminino? Ai, Paulada, me dá até arrepio quando você bota isso aqui. Calma, moçada. Tranquilão. Eu disse, tranquilão, né? Olha lá. Estou eu aqui na estrutura feminina, no pistilo, estou observando aqui a região de ovário e dentro do ovário eu vou ampliar um óvulo. Ampliamos. Legalzão? Galera, a parede do óvulo, que nós chamamos de integumento, ela é 2N. Legal? Tudo que tiver dentro deste óvulo corresponde ao gametófito feminino. Galera, vou pedir para você lembrar comigo. Vamos observar quais são as células? Esta primeira célulazinha centralizada e mais próxima da abertura da micrópila, essa do meio em verdinho aqui, ó, chamamos de oosfera. As duas lateralizadas são as sinérgides, as três que estão aqui no lado oposto são as antípodas, e aqui dentro nós temos um citoplasma grandão com dois núcleos, que são os núcleos polares. Show de bola? Então guardou? Nós vamos precisar de dois desses grupos, dois tipos de células desse grupo. Primeiro, a oosfera, que sempre é centralizada e mais próxima da abertura do óvulo, que é a micrópila, e vou precisar dos dois núcleos polares. Show de bola? Paulada, o que vai acontecer? Galera, imaginemos que a polinização rolou, seja por inseto, entomofilia, seja por pássaro, ornitofilia, seja por morcego, quiropterofilia, ou até mesmo pelo vento, anemofilia. Tem mais uma, que é a malacofilia, que é por molusco. Mas enfim, tá aí. Galerinha, o que vai acontecer?
Que o grão de pólen ele cai na estrutura feminina, o tubo polínico cresce e permite a formação dos dois núcleos gaméticos, ou espermáticos, que são os masculinos. Paulada, e aí? E aí, galera? Olha que lindo que é isso. Bicho, inicialmente, os gametas masculinos eles não são diretos incorporados por toda a estrutura do gametófito feminino. Não, não. Os núcleos gaméticos eles são incorporados primeiro pelas sinérgides. Então a sinérgide incorpora o núcleo gamético, os dois? Isso. E depois a sinérgide doa para fecundar a oosfera e depois ela doa para fecundar os dois núcleos polares. Pós dupla fecundação, o que nós observaremos? Olha lá. O zigotinho foi formado, porque a oosfera foi fecundada. E aqui, moçada, onde tinham dois núcleos haploides, que eram os polares, eles foram fecundados pelo gamético e formaram uma célula 3N. Que elas vão se multiplicar e formar um tecido triploide aqui dentro. Paulada! Então quer dizer que dentro do óvulo agora eu tenho o embriãozinho, o zigotinho que vai se desenvolver e formar o embrião e um tecido triploide de reserva energética. Sensacional. Galera, não esqueça, gametófito masculino, parte interna do óvulo maduro, gametófito feminino, e aqui demonstrei o processo de dupla fecundação. Para finalizar essa história, vamos fechar com chave de ouro. Vem com pauladinha. O que significa, então, a dupla fecundação das magníficas angiospermas? Galera, olha lá. A primeira fecundação tá rolando lá no óvulo, então, tá? Nós observaremos um núcleo espermático, haploide, fecundando a oosfera, que também é haploide. Isso vai dar origem ao magnífico embrião. Eita, que beleza! Segunda fecundação, moçada, olha lá. Você tem o outro núcleo espermático e os dois núcleos polares. N, 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 formaremos um tecido triploide que recebe o nome de endosperma secundário. Paulada, qual é o grande ponto positivo de ser triploide? Você ter 3 cópias do mesmo cromossomo produzindo a mesma substância. Portanto, muito mais reserva energética. Show de bola? E pós-dupla fecundação, o óvulo vai dar origem a quem, moçada? A magnífica semente. Eita, que beleza, moçada! Agora eu vou até deixar meu controle aqui do lado, que eu quero bater um papo sério com você que acompanhou a gente nesse vídeo show de bola. Moçada, primeiro eu quero agradecer a presença de todos vocês aqui hoje na nossa Dica da Famema 2021. E quero dizer o seguinte para você, moçada, nós começamos agora então a execução das provas que você se dedicou durante todo esse ano difícil de 2020. Moçada, nós vencemos, bicho. Nós chegamos, nós estamos agora na beira das provas para que vocês possam ter sucesso. Então eu só tenho a dizer uma coisa importante. Eu desejo agora, primeiramente nesse dia 6, que você faça a melhor prova da sua vida, moçada. Eu estou aqui, bicho, pensando, mandando forças positivas, estou arrepiado de te falar isso. Eu tenho certeza de que você vai ter sucesso. Se você trabalhou, se você se dedicou, meu amigo, o sucesso é só uma questão de um pequeno tempo. É você fazer a prova, deitar o cabelo e posteriormente ver o seu nome na maravilhosa lista dos aprovados. Moçada, uma ótima prova para vocês. Espero ter ajudado um pouquinho. Desejo muito sucesso. Vai com calma, consciência, estipule a sua estratégia e siga a sua estratégia à risca. Um beijo no seu coração. Paulada tá aqui para te ajudar, moçada. Aí, agora sim, vamos começar as provas. Arrebentem! Valeu, galera! Se liga na bio!